Senhor Deus, os teus filhos usa conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Recebe, Senhor meu Deus, a nossa adoração, Senhor Deus, recebe os nossos louvores que serão entoados aqui em teu nome, Senhor Deus, para a tua honra e a tua glória. Assim, eu já te peço, te agradecendo, e a igreja diz: amém. Irmão Jefferson, faça o primeiro louvor de abertura, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Todavia me alegrarei. Glória a Deus, aleluia. Peço que a igreja medite na letra desse louvor. Quando mais a gente precisa, estamos sozinhos, Deus nos vê. Ele me viu quando eu chorei sozinho. Ele me viu prostrado à beira do caminho. Ele me viu pecando, mesmo assim me perdoou. Ele me viu quando eu abandonei o barco. Ele me viu voltando sem ter nada apanhado. Ele me viu tão fraco, mesmo assim me acolheu. Eu era ruim, que minha descendência abençoaria. Quando ninguém mais se importava, quando mais ninguém me enxergava, o meu Pai me via. Foi Ele que me viu cair e me levantou. Foi Ele que me viu chorando e me consolou. Foi Ele que me viu jogado pelos cantos, enxugou meus cantos, me deu vestes de roupa. Foi Ele que me quis quando ninguém queria, me viu na tristeza, me trouxe alegria. Foi Ele que me viu no dia da minha morte, me deu livramento, mudou minha sorte. Ele me viu, Ele me viu. Tudo fechado, mas a porta veio pra mim abrir. Me viu, mesmo eu não tenho nada para oferecer, mesmo não merecendo, o Pai ainda está te vendo. Mesmo que não mereça, Ele escolheu você. Ele me viu quando eu abandonei o barco. Ele me viu voltando sem ter nada apanhado. Ele me viu tão fraco, mesmo assim me acolheu. Disse que eu seria pai de uma grande nação, que minha descendência abençoaria. Quando ninguém mais se importava, quando mais ninguém me enxergava, o meu Pai me via. Foi Ele que me viu cair e me levantou. Foi Ele que me viu chorando e me consolou. Foi Ele que me viu jogado pelos cantos, quando eu fui pra leste, Ele mudou meu plano. Foi Ele que me quis quando ninguém queria, me viu na tristeza e trouxe alegria. Foi Ele que me viu no dia da minha morte, me deu livramento e mudou minha sorte. Ele me viu, estava tudo fechado, mas a porta Ele pra mim abriu. Me viu, me ouviu, mesmo eu não tendo nada
escolheu você. Mesmo que eu não mereça, Ele escolheu você. Ele escolheu você. Mesmo que nós não mereçamos, Ele nos escolheu. Esse louvor, primeira igreja em Alagoas que ele está sendo cantado, né? Nenhuma outra ainda ouviu. Composição do nosso amigo, pastor e cantor Ronaldo Barbosa me mandou, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O tempo voa, vamos para a leitura da palavra. Em nome de Jesus, abram vossas Bíblias no livro de Marcos. Primeiro, todos acharam? Marcos, livro de Marcos, primeiro, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Pastor João, agora a oportunidade para orar pela palavra. Glória a Deus, amém, igreja? Vamos orar. Senhor Deus e Pai Santo, justo e poderoso, que apresentamos a palavra, também este culto nesta noite. Toma a frente, Pai, fala conosco nesta noite, mais uma vez, Senhor Deus, através da palavra, através de teus filhos, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como disse o louvor, né? Ele me viu. Então é no momento de angústia, de tristeza, quando mais a gente pensa que tudo está perdido, Ele nos vê, né? Ele vê quanto a gente precisa dele, Ele sempre está presente. É isso. O departamento de Gideões já está com a oportunidade Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Departamento Gideões, salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém.
igreja te prepara, Jesus já está voltando, é hora. Não há tempo a perder, Jesus quer levar você pra glória. Cada minuto na presença de Jesus é vitória. Cada minuto na presença de Jesus é vitória. As trombetas vão tocar, os anjos vão anunciar, aí vem Ele. O céu irá se abrir, o cordeiro irá surgir entre as nuvens. O leão da tribo de Judá, Jesus, o leão da tribo de Judá, Jesus. Deus, continue adorando ao Senhor. Ele é digno de honra, de glória, de majestade, oh glória. Oh glória. Glória a Deus, adore ao Senhor. Jesus está voltando, igreja. Aleluia. Posso falar?
da igreja. A igreja de Cristo só pertence a Ele. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui. Umas oportunidades. Vamos em mais um louvor em nome de Jesus. O Breno Laércio está com a oportunidade para um louvor em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Jesus, aleluia. Mas o que Deus te prometeu
agradeço a mesma oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Em Cristo a vitória é garantida, sem a menor sombra de dúvida, né? Glória a Deus, aleluia. O culto hoje, culto de homens, culto de varões, mas isso não quer dizer que as mulheres não tenham oportunidade, né, para trazer uma saudação ou louvar uma palavra. Missionária Helena está com oportunidade em nome de Jesus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar aqui uma exaltação em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui, eu vou ler aqui, os irmãos que quiserem acompanhar em nome de Jesus, eu vou ler aqui Salmo 25, amém? Salmo 25, que diz assim a palavra de Deus: a ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio, e não me deixe confundido, e nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber o teu caminho, Senhor, e ensina-me a tua vereda. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. O 5 diz assim: guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti estou esperando todos os dias. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso é Deus, porque o nosso Deus, Ele é grande e Ele é tremendo. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu estava conversando com uma irmãzinha, a gente conversando, e eu dizendo a ela: não existe uma coisa melhor do que a gente sentir a graça de Deus na nossa vida. Porque é uma paz tão grande que a gente sente no coração, que muitas vezes não dá para explicar a ninguém, porque só você sente. Essa paz muitas vezes é diferenciada. Alguém sente de um jeito, outro sente de outro, mas é uma paz que o Espírito Santo dá aos nossos corações, que nem ao meio da tribulação você fica triste. Você não vai chorar, você não vai reclamar, porque o que você sente dentro de você é algo que vem de Deus para o seu coração. Aí você vê o quanto Deus é maravilhoso. É por isso que eu digo: o crente, ele não pode ficar triste, porque o nosso Deus, ele é alegria nos nossos corações. E eu já agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Maravilhoso a presença do Espírito Santo em nossa vida, é isso? Então a gente fica se sentindo seguro, é importantíssimo.
Pastora Adriana, precisa dar alguns avisos, alguma coisa? Não, nada ainda. Pastor João também precisa dar algum aviso, alguma coisa? Por enquanto não ainda. Tudo certo. Então venham. Glória a Deus, aleluia. É verdade. Então vou aqui já chamar a Jaconisa Neide para ler a escala da semana. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Escala da semana. Quarta-feira, culto de doutrina, dirigindo pastora Adriana, portaria, cooperador Francisco, recepção, cooperadora Cícera e obreira Liviane, em todos os departamentos de honra, momento de louvor, hinos da harpa, louvor de ofertório, obreiro Amaelson, no som, Davi, trazendo a palavra, pastor João, na mídia Evinha, evangelização na quinta-feira às 14 horas, sexta-feira consagração, dirigindo diaconisa Josiane, portaria cooperador Amário, recepção cooperadora Elisângela, coluna de Betel Louva, momento de louvor, oportunidades, no som pastor e trazendo a palavra a pastora Lívia, ciclo de oração sexta-feira à noite, dirigindo missionária Helena, portaria obreiro Alaelson, recepção diaconisa Elane e diaconisa Antônia, coluna de Betel Louva, momento de louvor, Jesus é Rei, louvor de ofertório Atalia, no som Arthur, e trazendo a palavra evangelista Manuel. Na Bíblia, Isaura, reunião com os obreiros no sábado às 9 da manhã. Domingo, culto de jovem, dirigindo diaconisa Lucineire, portaria diácono Edmilson, recepção diaconisa Denise e diaconisa Antônia, momento de louvor, oportunidades, louvor de ofertório, oportunidades, no som, irmão Jefferson trazendo a palavra cooperador Francisco, escola bíblica também no domingo de manhã, com o pastor João e diaconisa Denise. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Peço a amada igreja e vamos agora entrar num momento de ofertório. Amados irmãos, venham trazer sua oferta para a manutenção da casa do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Esse louvor fala de adoração, né? Nós viemos aqui para adorar e vamos adorar o Senhor maravilhoso. Hoje eu vim aqui para te adorar, mesmo que pareça que não haja solução, eu só quero te adorar. Se o meu Deus está no controle da situação. E quando eu
Ele me ouve quando eu clamo, Ele me atende, me socorre, me surpreende. E quando eu clamo, o céu se abre. Quando eu clamo, tem milagres. Quando eu clamo, Deus levanta do seu trono com poder e autoridade. E quando eu adoro, as gemas são quebradas. Enquanto eu adoro, enquanto eu adoro, derrubo as muralhas com a minha oração. Adoro esse Deus maravilhoso. Adoro, adoro. E quando eu clamo, Ele me ouve. Quando eu clamo, Ele me atende, me socorre, me compreende. E quando eu clamo, o céu se abre. Quando eu clamo, tem milagres. Quando eu clamo, Deus levanta do seu trono com poder e autoridade. Enquanto eu adoro, algemas são quebradas. Enquanto eu adoro, muralhas vêm ao chão. Enquanto eu adoro, derrubo as muralhas com a minha adoração. Enquanto você adora, Ele te cura. Enquanto você adora, Ele te liberta, Ele te liberta. Enquanto você adora, Ele fecha a porta e cadeias são abertas. Enquanto você adora, Ele te cura. Enquanto você adora, Ele te liberta, Ele te liberta. Enquanto você adora, Ele fecha a porta e cadeias são abertas. Adora esse Deus maravilhoso. Enquanto você adora, Ele te liberta. Enquanto você adora, Ele fecha as portas. Enquanto você adora, algemas são quebradas e cadeias são abertas. Aleluia. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Venho convidar neste momento o pastor João para orar pelos dízimos e as ofertas e também pelo pregador da noite, o nosso cooperador Francisco. E aqui já agradeço a minha rica oportunidade no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Senta só um pouquinho, eu já vou passar o microfone aqui no direito. A graça e a paz de Cristo a todos. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 14. Eu estava ali agora
que Deus trouxe essa palavra ao meu coração. 1 Samuel 14, versículo 52. Quero saudar a igreja com a paz de Cristo. Está um pouco aí umas coisas bagunçadas por conta do piso, mas essa semana eu creio que esse piso vai estar 100% certinho em nome de Jesus. Você que também está no YouTube, Deus abençoe. Todos acharam? 1 Samuel 14, versículo 52, que diz assim a palavra do Senhor: e houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Por isso Saul e todos os homens valentes e valorosos que via, vou ler de novo. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Por isso Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Amado, eu estava ali sentado e o Senhor falava ao meu coração sobre este tempo que nós vivemos em todo o mundo. Nós vamos falar mais especialmente aqui da nossa nação. Que tempo é esse, pastor? A Bíblia diz que existem tempos que também são tempos de guerra. Eu estava ali sentado e o Senhor dizendo: um tempo em que as famílias são atacadas, um tempo em que Satanás tem se levantado contra os casamentos, mesmo até dentro da igreja. Às vezes a gente vê pessoas que são cristãos e o casamento está debaixo de guerra, debaixo de problema. Um tempo em que o diabo está atacando nossos filhos, um tempo em que a sociedade, uma está de um lado, outra está de outro, e a gente está vendo a polarização entre direita e esquerda, politicamente falando. Um tempo em que as pessoas estão afastadas da direção de Deus. Um tempo em que Satanás tem sido invocado por muitos para fazer a maldade. E o que é necessário nesse tempo? Se levantem homens e mulheres valentes. Você tem sido um homem valente do Senhor na sua casa, na sua vida, no meio dos seus. O diabo tem atacado, irmãos, e a gente está vendo que está faltando os guerreiros. E quando falo valente, biblicamente falando, aqueles que oram, aqueles que buscam, aqueles que estão de joelhos dobrados. O que é que você está fazendo quando o diabo está se levantando para atacar a sua vida? Você está fazendo o jogo de Satanás, ou você está se levantando como oposição para vencer essa batalha? A Bíblia diz, irmãos, que houve um decreto de Faraó. E qual era o decreto? Que todo menino hebreu que nascesse tinha que ser lançado no rio. E a morte era certa, só iria saber de que tipo de morte aquele menino morreria quando fosse lançado no rio, se comido pelos crocodilos, ou se morria afogado. A gente está vendo isso acontecer nos nossos dias. A geração sendo morta dia após dia. Tem crente que ele não chega nem a nascer direito na fé, o diabo já vem e traga e mata. E naquele tempo muitas mulheres hebreias, elas entregavam de bom grado seus filhos na mão dos soldados. Muitas diziam: pode levar, não posso fazer nada mesmo. Não é diferente nos nossos dias não. Quantos cristãos dizem assim: vou fazer o quê? Se a minha vida está assim, vou fazer o quê? Deixa fazer, deixa acontecer. Não, irmãos. Se levantou uma mulher com o nome de Joquebede, uma valente, uma mulher que era diferenciada, e ela disse: não, no meu filho ninguém vai tocar. Enquanto eu puder fazer alguma coisa, eu vou lutar, eu vou porfiar, eu vou esconder. E diz a Bíblia que ela esconde Moisés por 3 meses. Ela continua amassando barro, ela continua fazendo os tijolos para o Egito, e ela protege Moisés até enquanto ela pôde proteger. E quando ela não pôde mais proteger, fisicamente falando, a Bíblia diz que ela prepara um cesto,
Betuma ele por dentro e por fora, mas não deixa ele de qualquer forma ser lançado no rio. Eu estava ali e o Senhor falando ao meu coração: diga para mim, igreja, o que é que você está fazendo para reverter as guerras que o diabo está fazendo contra a sua vida? O diabo está lutando contra a sua saúde e você está aceitando de bom grado. O diabo está se levantando contra o seu casamento e você está fazendo o jogo do diabo. O diabo está se levantando contra a sua vida, contra a sua finança, contra a sua casa, e você está agindo do jeito que o diabo quer que você haja. Ou você nessa noite vai ser um valente de Deus, vai levantar sua mão, tomar uma posição e dizer: Senhor, eu sou servo, eu sou serva, eu sou diferente. O Senhor me levantou para ser luz, o Senhor me deu poder e autoridade para pisar na cabeça dessa serpente e desse escorpião. Como é que você sai daqui dessa igreja hoje com um pensamento ímpio? Porque, irmãos, escute, toque na pessoa que está do seu lado e diga: Deus não vai fazer nada por você enquanto você estiver agindo por conta própria. Deus só começa a agir na minha vida e na sua quando nós entregamos na mão dele e começa a agir segundo a vontade dele. Se você está agindo por conta própria, se prepare para ser derrotado ou derrotada. Mas se você quer vencer Satanás, seja em qual área for, você tem que aprender a levar essas guerras aos pés de Cristo. Se lembre que o diabo é uma serpente. E na terra, irmão, a serpente é ligeira. Na terra a serpente é astuta. Mas lá no céu não. As batalhas que nós não conseguimos vencer aqui, quando levamos ao tribunal de Cristo, quando levamos para regiões celestes, nós vencemos todas elas. O Senhor está perguntando nessa noite: cadê os valentes? Cadê aquela mulher de oração? Cadê aquele homem de oração? Cadê aquela pessoa que não se curvava diante da dificuldade, mas buscava a minha face? Cadê aquele valente que orava e buscava? Porque você está aceitando com bom grado isso? A guerra está aí, irmãos, e nós temos que lutar. Eu coloquei um vídeo no grupo da igreja. Olha só, escute bem, eu não posso pegar no pescoço de ninguém. Eu já vou passar para o meu filho, que é só eu ouvir pregar. Eu não posso pegar no pescoço de ninguém e dizer: se santifique a pulso. Santificação é uma escolha. Eu não vou ficar doido com o crente para estar fiscalizando o crente. Faça isso não. Eu vou ser chato agora. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer: o pastor mandou dizer que a santificação é problema seu. É problema seu. Você quer ser santo, amém. Se você não quer ser santo, amém, da mesma forma. É problema seu a sua santificação. Mas, pastor, o senhor nesse instante está falando para a pessoa ser valente, agora está dizendo que é problema meu me santificar? Sim, porque santificação é uma escolha. Agora, saiba de uma coisa: se você ou eu quer vencer Satanás, não se vence Satanás andando na carne, só se vence Satanás andando segundo a vontade de Deus e no Espírito. Eu postei um vídeo, o pastor falando que o camarada fez bruxaria para aquele cidadão, mandando demônios para a casa dele. E que entidade foi essa? Estava no grupo da igreja, o Enxumirim. O Enxumirim entrava, e onde ele entrava, ele ria, batia a porta, dava uma gaitada, batia a porta, dava uma gaitada, uma entidade, o Enxumirim. E aquele rapaz ficou perturbado, saiu abrindo porta por porta, mas a entidade tinha a legalidade de entrar na casa dele, de se andar, de fazer o que bem queria. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque se você quer vencer as guerras que o diabo está levantando contra a sua vida, aprenda primeiro a santificar o lugar que você mora. Aprenda primeiro a tirar todo o impedimento, tudo aquilo que impede o agir de Deus, o mover de Deus, tanto na sua casa física, como na casa espiritual que se chama você. E vou falar algo que você talvez saia daqui meio frustrado. Deus não está lhe vendo, nem me vendo como coitado, nem como coitada. Deus não vai abrir a porta só porque você está fazendo biquinho ou porque eu estou fazendo biquinho. Luta espiritual se vence tomando posição. Luta espiritual não se vence ficando com raiva, tomando atitude que não é para ser tomada. Luta espiritual só se vence quem é guerreiro em Cristo. E quem é guerreiro em Cristo, ora, jejua e vai confiar no Espírito. Então, se você quer vencer o diabo, onde ele tem se levantado? Se levante agora como uma atalaia do Senhor. Eu quero fazer uma oração com essa
essa igreja agora. Fica de pé no nome de Jesus. Levanta a tua mão de profeta. Levanta a tua mão de servo. Eu vou começar a clamar quando eu te ver clamar. Eu não sei qual é a tua luta, não. Eu não sei qual é o teu problema. Eu quero clamar com você. Não sei aonde o diabo tenha se levantado. Talvez tenha colocado frieza. Talvez tenha se levantado no teu lar. Talvez no meio dos teus filhos. Talvez na tua vida, no teu casamento, na tua vida espiritual. Mas tu és profeta de Deus. Levanta a tua mão direita agora e começa a clamar. Cadê a igreja que clama, irmãos? Senhor Deus e Pai poderoso e santo, a tua palavra diz: clamas a mim e anunciar-te-ei e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabemos. Pai, nesse momento agora, entra dentro deste lar agora, Pai. Visita esta casa agora, e aonde o diabo se levantou, Pai, por 7 caminhos ele sai agora. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de briga, todo espírito de enfermidade, todo espírito de discórdia, toda mazela, todo mal, toda bruxaria, todo levante de Satanás, caia por terra agora pelo poder e pelo nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, a tua igreja é uma igreja valente. A tua palavra diz que em todo lugar devemos levantar nossas mãos santas. Eu repreendo todo espírito maligno agora que tem lutado contra a tua vida, que tem lutado contra a tua saúde, que tem lutado contra a tua finança, que tem lutado contra a tua família. Em nome de Jesus, declara a tua vitória agora, crente. Em nome de Jesus, repreenda esse mal agora. Em nome de Jesus, se levanta como um valente do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, declara a tua vitória. Ah, Senhor Deus, aonde o diabo tenha se levantado, ele caia por terra agora. Visita a mente, visita o coração que o diabo está querendo trancar agora, Pai. Está trazendo problemas, pensamentos. Pai, em nome de Jesus, eu ministro agora a bênção. No teu nome todo mal cai por terra, e aquele que crê diz: agora, ainda de pé, Senhor Deus, isso aqui teu filho, Pai. O vereador Francisco, usa teu servo conforme a tua vontade. Também te apresento o dízimo santo. Recebe cada dizimista e ofertante, abençoando suas vidas grandemente, Pai. Que o Senhor venha prosperar o caminho de teu povo. Assim peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abram vossas Bíblias no livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 12, verso 22. 22, verso 22. Capítulo 12, verso 22, amém? E diz assim a palavra do Senhor: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de todo se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: por que fazes tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem o rogará por ele? Mas não ouviram a voz do Senhor, do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e tornava-se agradável tudo quanto para com o Senhor, como também para os homens. Amém? Podem voltar aos seus assentos. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai falar de um sacerdote, Eli. Um sacerdote que tinha 2 filhos, chamados Ofni
e Finéias. Ofni e Finéias, ele era entendido da palavra, sabia a Bíblia, entendia de culto, mas Ofni e Finéias resolveu fazer tudo ao contrário. Ofni e Finéias foi criado dentro da igreja. Ofni e Finéias teve doutrina. Ofni e Finéias teve educação. O seu pai sacerdote ali educou, disse o caminho certo, mas Ofni e Finéias resolveu fazer tudo errado, mesmo entendendo a palavra. E no meio dessa tribulação de Ofni e Finéias, crescia um jovem chamado Samuel. Crescia um jovem chamado Samuel, mas como Samuel chegou à casa de Eli e Ofni e Finéias, Samuel era filho de Ana. Todos conhecem a história de Ana, que não podia gerar filhos por ser estéril. E Ana prometeu para Deus que se Deus desse um filho para ela, Ana ia entregar o seu filho à congregação, ia entregar o seu filho para Deus para seguir os caminhos do Senhor. E quando Ana gerou seu filho, Ana esperou ele desmamar. Quando ele desmamou, que Ana e Eucana foi fazer o seu sacrifício, Ana levou o seu filho Samuel e ali entregou os caminhos do Senhor. E foi criado por Eli. Note que Samuel, mesmo vendo os erros de Ofni e Finéias, não quis seguir os seus erros. Samuel, vendo todo o erro que Ofni e Finéias fazia, Samuel teve a mesma doutrina que Ofni e Finéias teve. Samuel teve a mesma educação. Samuel morava no mesmo teto, mas Samuel não quis seguir os passos de Ofni e Finéias. Porque, irmão, hoje a gente não pode seguir os erros dos outros, principalmente a gente que é crente. Não tem aquele crente que é aquele famoso Maria vai mais outra. Ah, mas fulano cortou o cabelo assim, eu vou cortar também. Ah, mas fulano se veste assim, eu vou me vestir também. É o famoso crente que disse que Maria vai mais outra, né? A gente tem que procurar fazer o certo, porque a salvação é individual. Independentemente, ah, mas fulano não vai para a igreja, eu também hoje não vou. Eu não vou porque fulano não vai. Não, irmão. Ofni e Finéias era tão pecador que no capítulo 12, do versículo do mesmo livro de Samuel, a palavra de Deus vai chamar ele de filho de Belial. Ofni e Finéias, eles comiam a carne que era sacrificada para Jesus. O sacrifício que era feito para Deus, Ofni e Finéias ia ali com o garfo, ou que seja na panela, ou que seja no tacho, onde foi, a carne foi cozida, Ofni e Finéias ia lá e pegava para ele. A carne que era para Jesus, aquela gordura que era sacrificada para Jesus, Ofni e Finéias ia lá e pegava. Filho de Belial. E Davi crescendo vendo esses erros, Samuel crescendo vendo esses erros, mesmo assim não se corrompeu. Mesmo assim Samuel não se corrompeu, vendo os erros de Ofni e Finéias. Ofni e Finéias era tão pecador que ele se prostituía à porta da congregação. Irmão, hoje em dia tem crente, infelizmente, tem crente que tem coragem de
assistir pornografia o dia todinho, de noite para a igreja? Tem. Hoje tem crente que tem coragem de fazer coisas perversas. E de noite tem coragem de ir para a igreja. É duro, irmão. É duro, mas nesse tempo que nós estamos vivendo, para os crentes mais antigos que estão aqui, vai me entender. Quando vocês veem um escândalo, os crentes mais antigos, até que os crentes mais antigos falam, rapaz, na minha época não existia isso não. Né, irmão? Os crentes mais antigos aí dos anos 60, 70, 80, 90. Na minha época não existia isso. E hoje em dia a igreja está cheia de escândalo, irmão. O que mais tem na igreja hoje é escândalo. Ofni e Finéias, eles tinham coragem de se prostituir na porta da congregação. Se ajuntavam mulheres em bandos. Eu creio que eles devem ter sido homens formosos para juntar tantas mulheres assim à procura deles. E eles tinham coragem de fazer isso. E ele também não ouvia a voz do Senhor. Ele não ouvia a voz de Deus, porque Deus queria o matar de tanto pecado, que eles sabiam da palavra, entendia da Bíblia, sabia do culto, foi criado na doutrina, mesmo assim se corrompeu. E Samuel ali firme, eu não vou fazer o que eles fazem, porque a salvação é individual. Como diz o ditado de hoje, cada um que bota sua bola. E não é fácil não. A salvação é individual. Ofni e Finéias, ele fazia tudo que era errado aos olhos do Senhor. Ofni e Finéias, se a gente fosse trazer Ofni e Finéias para os tempos de hoje, ele tinha coragem de ir para a igreja para assistir um jogo de futebol. Eles tinham coragem de se prostituir o dia todinho e de noite conseguir ir para a igreja. Samuel fazia as coisas tão perfeitas para Deus, que Deus falou com ele: Samuel. Ele foi lá até Eli e perguntou: o senhor está me chamando? Eli falou: não, volte que eu não estou lhe chamando não. Deus falou com Samuel a segunda vez: Samuel vai lá até Eli e falou: o senhor me chamou? Eli fala: não, volte, não estou lhe chamando não. Deus fala com Samuel a terceira vez: Samuel vai até Eli, e Eli percebeu que era Deus que estava falando com ele. Eli falou: quando você ouvir a voz outra vez, diga: o teu servo te ouve. Quando Deus falou: Samuel, ele falou: o teu servo está aqui, Senhor, estou te ouvindo. Tem pessoas que Deus fala e não escuta. Tem pessoas que Deus dá lapada, leva desacerto e não escuta. É preciso Deus falar com uma pessoa mais de centenas de vezes, se for possível, para aquela pessoa escutar e saber o caminho certo. A palavra de Deus vai dizer que ele queria matar Ofni e Finéias, porém também não escutava a voz do Senhor. Ofni e Finéias, ele escutava todo mundo, menos a voz do Senhor. E Samuel ali firme. Samuel ali, sem desviar. Samuel disse: olha, eu creio que ele tenha imaginado, eu estou numa casa corrompida. O pai de Eli, o pai de Ofni e Finéias, criou Ofni e Finéias. Eles se corromperam. Teve doutrina? Teve. Bem assim nos tempos de hoje, irmão. A gente cria nossos filhos. Tem muita gente que culpa os pais, né? Ah, mas a culpa é do pai, que não é do povo.
Não, o pai educa, irmão. O pai educa. Agora, quando o menino está de maior, que cresce, a escolha é dele. Quem foi que disse que Ofni e Finéias não foi educado? Seu pai era um sacerdote, um juiz respeitado. Ofni e Finéias foi educado. Você vê Sansão. Sansão foi criado à risca. Foi criado. E quando Sansão cresceu, ficou prisioneiro dos seus próprios pecados. Aí hoje em dia a gente cria um filho pequenininho, educa, cria na igreja e tudo mais. Quando o menino cresce, se desvia, a culpa foi dos pais? Não. E a gente vai amarrar o menino, né? A gente ensina o caminho o menino que deve andar, como diz a palavra de Deus. Eu tenho um filho mesmo de 22 anos, maior que eu, foi criado na igreja, o menino, de pequenininho assim, ó, criado. Quando o menino completou 18 anos, casou, saiu da igreja. Eu vou amarrar ele. Eu mostrei a ele o caminho certo. Agora, se ele quer seguir o caminho de Deus, é problema dele. Vai levar desacerto? Vai. Vai levar muito desacerto, não é pouco não. Vocês jovens que estão na igreja, segura aí. Não é fácil não, é difícil. Eu sei que é difícil um jovem na igreja, porque o diabo tenta. A gente que é mais antigo, a gente já passou pela fase dos jovens, a gente sabe que não é fácil não, mas segura, não sai não, porque se sair é pior. E Ofni e Finéias, ele era muito pecador. A palavra de Deus vai dizer no versículo 13: porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, estando o sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, enfiava na carne do corpo, enfiava na carne, na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote e tomava para si. Ele estava pegando uma coisa que não era dele. Ofni e Finéias estava querendo o que não era dele, era para Deus. Hoje a gente vê muito crente assim também, irmão. Coisas que é para Deus, a gente está pegando para a gente. Vou dar um exemplo aqui, que é um assunto muito delicado, que quando a gente vai olhar na internet, existem várias opiniões a favor e opiniões ao contrário. O que é de Deus que muito crente pega para si próprio? O dízimo. É o dízimo. Infelizmente, o dízimo eu quando eu vou dizimar, eu não vejo, vou dar dinheiro para o pastor. Tem muita gente que fala assim, né? E nada dá dinheiro para o pastor. O meu pai, ele era um católico do pé roxo, católico mesmo. E ele dizia para minha mãe que vai dar dinheiro para o pastor. Mas a minha mãe vai conseguir dar dinheiro direto para Deus? Não consegue, meu irmão. Você consegue dar o seu dízimo direto para Deus? Não consegue, tem que dar para o pastor, porque o pastor foi um escolhido por Deus. E quando o dízimo não vai te levar para o céu, mas o não dizimar te leva para o inferno. Sabe por quê? Porque o não dizimar, você vai entrar na lista dos avarentos. E a palavra de Deus fala o que sobre os avarentos? Não tem lugar no céu. É forte, irmão, é forte. A gente não pode estar pensando, não pode estar botando isso na cabeça, igual a Ofni e Finéias. A gente não pode estar pegando o que é de Deus. Tem que dar para Deus. E Deus abençoa. Senão a gente vai entrar na lista dos avarentos, irmão. A igreja, tudo o dinheiro é uma engrenagem que faz as coisas girar. Sem dinheiro ninguém faz nada não. Sem dinheiro ninguém faz nada. É uma energia, é uma água. É tão bom quando a gente... E placa de igreja não leva ninguém para o céu. Mas é tão bom quando a gente entra numa igreja que está lá, bonitinha, aconchegando, ventilador do lado, ventilador do outro, iluminação top.
piso bonito, não é tão bom, mas isso tudo tem que ter o quê? Dinheiro, meu irmão. Tem que ter dinheiro. Quando eu vou dizimar para a igreja, eu não penso assim não, ó. Eu vou dar o meu dinheiro para o pastor. Eu não penso dessa forma. Quando eu vou dizimar, eu penso da seguinte forma: eu vou dar os 10% da bênção que Jesus me deu. Eu não vou passar o dinheiro, eu particularmente eu vou dar os 10% da bênção que Jesus me deu. Porque o dinheiro que eu recebo do meu trabalho é bênção. A porta que Jesus abre para a gente é bênção. O salário de vocês, a aposentadoria, é Deus que deu, Deus que ganhou aquela causa na justiça, fez você receber o seu salário. Não custa nada a gente devolver os 10% da igreja, que é para Deus, né, pastor? E ali crescia Samuel, naquela doutrina de pecados. Crescia o jovem Samuel. Samuel pensou, independentemente dos pecados que eu vejo nessa casa, eu não vou me desviar. Estou vendo meus irmãos que foram criados comigo, não são irmãos de sangue. Estou vendo meus irmãos no mesmo ambiente, no mesmo teto, foi criado comigo, estou vendo eles fazendo errado. Mas eu não vou fazer o que eles estão fazendo. A gente, irmão, em todo canto que a gente anda, sempre vai ter um alfinete delas. Na escola, no trabalho, na rua, na igreja, sempre vai ter alguém fazendo coisas erradas. E a gente não pode dar ouvido. Porque se Samuel fosse dar ouvido, além de Ofni e Finéias, ia ser Samuel, ia ser os três pecando. Então Samuel não deu ouvido para eles. Bem assim é nós no dia de hoje, a gente não pode dar ouvido. Vai ter pessoas que vai chegar no seu ouvido, vai falar coisas ruins, e você sabe o que é certo e o que é errado. Na escola, o jovem na escola vai ouvir coisas erradas. A gente tem que se pôr no nosso lugar. No trabalho a gente também vai ouvir coisas erradas. Eu tinha um colega, uma congregação com ela, irmão Manuel, que ele não dizimava, ele fazia parte do grupo de obreiro, cantava no grupo de obreiro, cantava na igreja para ofertório, e ele não dizimava. Além dele não dizimar, ele chegava no meu ouvido e falava: irmão Francisco, tu dizima? Eu dizimo, sim, por que não? Vamos para a palavra para a gente ver se o que está errado em nós dois? Rapaz, tu vai dar dinheiro para o pastor. Meu irmão, você quando entra na igreja, você não quer sentar perto do ventilador? Ali é o dinheiro do dízimo. Quando você vai para a igreja, você não quer tomar água? Ali é o dinheiro do dízimo. Eu não tome água não, meu irmão. Se você não dizima, aí o cara não dizima e quando quer ir para a igreja, quer tomar água, parece que está secando o rio, João. Se deixar ele lá, ele vai secar o bebedouro, mas não tem coragem de fazer uma oferta para a igreja, não tem coragem de dizimar. Então, irmão, todo canto que a gente anda vai encontrar um Ofni e Finéias. Não tem para onde correr. Porque a salvação é individual, a salvação, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Se a gente for na onda dos outros, meu pai dizia um ditado muito passarinho que anda com você e dorme de cabeça para baixo. É verdade, irmão. Se a gente for na onda dos outros, a gente vai seguir o mesmo caminho que ele segue. A gente, sabendo a palavra, entende o que a palavra diz, mas vai fazer igual a eles. Porque quando a pessoa entende a palavra, tudo bem, tem pessoas que não sabem da palavra.
pecou, mas a pessoa que sabe da palavra, entende onde está o erro, e continuar errando, irmão, aí é duro, meu irmão. Principalmente para a gente que é cristão, principalmente para a gente que quer ter a nossa salvação, principalmente para a gente que quer andar no caminho certo, porque pecar, a gente peca todo dia. Ninguém é perfeito. Nós pecamos. A gente peca só no pensamento. O meu irmão ele faz uma raiva tão grande da minha mãe, que às vezes quando eu chego perto dele, para descer o cacete. Aí já pequei. Já pequei, meu irmão. Já pequei. Só em pensar em dar uma rapada dele, eu já pequei. Está vendo que a gente peca todo dia? Só que tem pecado que a gente sabe que está errado e peca. Tem pecado que a gente não, ali está errado, mas eu vou lá e vou fazer. E tem pecado que a gente peca natural, espontâneo. Meu irmão deixa a cara de cachaça velho, ele não usa droga não, graças a Deus. Mas a cachaça não deixa de ser uma droga. Ele bebe e dorme nas calçadas, ele leva a minha mãe atrás dele, mais velho do que eu, um homem de 50 e tantos anos, aí dorme nas calçadas. Aí eu olho assim para ele, meu irmão, quando é no outro dia eu vou conversar com ele quando ele estiver bom. Quando é no outro dia eu vou falar com ele, ele meu irmão, rapaz, é feio o irmão batendo no outro, é feio o irmão brigando. Mas eu quero que os irmãos entendam que eu já peguei só em pensar em bater nele. E Ofni e Finéias, quando ele pecava na porta da congregação, eu acho que esses caras não tinham sentimento não, nem tinham coração. Porque ele pecava, se prostituía, e mesmo assim tinha coragem de andar na igreja. E a mão de Deus pesa, a mão de Deus é pesada, meu irmão. Você pode pecar, mas um dia a conta chega. De a conta cheia. Ofni e Finéias, ele se escondia do sacerdote do seu pai, mas ele não se escondia de Deus, porque Deus queria matar ele. Ele conseguia se esconder de Deus. Quando a gente peca, eu posso me esconder do pastor, eu posso me esconder dos irmãos aqui, de qualquer um. Mas Deus está vendo, e a mão de Deus pesa. Quando a mão de Deus pega, meu amigo, aí para tirar de volta, irmão, a mão de Deus pesa, viu? E Jesus vai falar lá no capítulo 19, e crescendo Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhum de todas as suas palavras deixou cair em terra, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu Samuel, estava confirmado por profeta do Senhor. A obediência de Samuel era tão grande, que o Senhor falou com ele. A obediência, irmão. O Senhor falou com Samuel. Note que para falar com Eli, quem falou foi o profeta. Para falar com Samuel foi Deus. Samuel ele sempre procurou andar nos caminhos certos, sempre procurou o que era certo, independentemente do que acontecesse. Samuel é por aqui, o caminho é por aqui. E Deus falou com ele. Quando a gente anda no caminho certo, irmão, Deus fala com a gente. Fala. Deus pode falar através de um louvor, Deus pode falar através de uma oração, Deus pode usar um irmão da igreja para falar com a gente. Mas quando a gente anda no caminho certo, Deus fala com a gente. Quando Deus não fala, Deus protege. Deus protege a gente até dentro de casa. É um choque, um livramento de um choque. É um livramento de uma queda. Quando a gente sai para trabalhar, Deus dá um sono profundo, que já aconteceu comigo. A gente dorme. Ele também acordei atrasado.
É Deus livrando, irmão. Você tem um acidente lá na frente. Às vezes eu saio com o meu carro, o carro quebra. Para mim, foi um livramento, porque podia acontecer um acidente lá na frente. Hoje de manhã, às 5 horas da manhã, a minha esposa foi botar o cachorro para fazer xixi. A moto do vizinho lá ia passando e a corrente saiu. Comecei a consertar a moto dele, eu sou mecânico, eu não consigo mexer em algumas coisas. Peguei as minhas ferramentas, comecei a consertar a moto dele. Passei uma meia hora consertando a moto dele. Eu disse, irmão, isso aqui pode ser um livramento. Ficou lá bravo, chamando um monte de coisa. Mas eu ia ganhar um dinheiro hoje, tal, meu irmão, mas isso aqui pode ser um livramento. Porque mesmo você não aceitando a Jesus, Deus livra também. Deus não livra só os crentes não, irmão. Deus livra também os que não é crente. Às vezes no trabalho, qualquer área da nossa vida, Deus livra. É a gente seguir no caminho certo, que nem Samuel, não se desviar. Independente dos acontecimentos que aconteçam na nossa casa, no nosso trabalho, a gente segue em linha, segue certo, não se desvia não. Porque no nosso caminho a gente vai encontrar muitas coisas erradas, muitos prazeres, muitos conceitos errados. E o que é que a gente faz, irmão? A gente faz um vídeo de mercador, como dizia minha avó, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ou então, que nem dizia o meu pai, a gente tem dois bolsos, um bolso furado e o outro bolso bom. O que é bom a gente bota no bolso bom, o que vem errado deixa no bolso furado, cai no chão e vai embora. Irmão, as coisas não estão fáceis não. E principalmente para a gente. Não vamos fazer que nem Ofni e Finéias, conhecendo a palavra e pecando, conhecendo a palavra e pecando, conhecendo a palavra e errando, conhecendo a palavra e continuando no erro. Vamos fazer que nem Samuel, conhecendo a palavra e no caminho, conhecendo a palavra e seguindo o caminho certo, conhecendo a palavra e indo na direção, porque a porta ela é estreita. A porta para o pecado ela é larga. Agora a porta para o cristão, meu irmão, para entrar é estreita. E não é qualquer um que passa por ela não. Às vezes eu fico imaginando que a gente vê tanto escândalo, né, irmão? A gente vê tanto escândalo nas igrejas por aí. A gente vê tantos escândalos na internet que antigamente a gente não via essas coisas. Porque imagina a gente vê escândalo na igreja. E quer ver a sua igreja ficar famosa é quando tem um escândalo dentro da sua igreja. A sua igreja, pum, explode na internet. No instante a igreja fica famosa quando tem um escândalo dentro da igreja. São pastores mercenários que só faz a obra por dinheiro. Pastores que estão na família de Ofni e Finéias. Você vê aí esses pastores que só cantam se tiver rios de dinheiro no bolso deles. Esses pastores famosos na internet. Aí quer dizer que Jesus só atende se for um cara famoso. Se vir um irmão aqui pregar, tal, cantar. Eu particularmente, eu acho lindo demais quando eu vejo o irmão Manuel, o irmão aqui cantando, o irmão aqui cantando, os irmãos do Antônio Lins, do bairro nosso. Porque Deus também, ele se movimenta na humildade. Deus não quer saber de dinheiro não, irmão. É a igreja que a gente vê aí fazendo cantinas e cantinas para trazer cantores famosos. Cantor que não tem coragem de dizer, não, eu vou cantar ali pela fé. Cantor que não tem coragem de dizer, não, eu vou ali cantar. Jesus me deu o dom. Eu vou ali para aquela igreja, não, irmão, vou contar para o pastor, vai que só o meu lanchinho, meu cafezinho, tá bom demais. Mas não, irmão, tem que pagar avião, tem que pagar hotel, tem que pagar Uber, tem que pagar táxi, tudo de primeira classe, meu irmão.
para esses caras aí cantar, para esses caras aí pregar. É uma coisa que eu não dou valor, meu irmão, a esses caras. Eu não dou valor a esse tipo de gente. Pode ter aqui embaixo, que sempre de vez em quando tem show em Rio Largo, pode ter show aqui, um cantor que for. Eu não dou valor em ir. Eu preferi ir para a minha igreja. Mas para eu perder meu tempo para olhar uma pessoa que sabe que eu não existo e tendo culto na minha igreja, aí eu vou deixar de faltar o culto na minha igreja para ir olhar esses caras cantar. E o Deus de lá não é o Deus daqui não, só porque lá tem multidão de gente, mas aqui é o mesmo Deus, às vezes Deus nem está lá. Porque sabe que aquelas pessoas ali estão ali a preço de dinheiro, só por dinheiro. Deus nem lá pisa, nem passa perto, meu irmão. E você na sua igrejinha aqui, louvando com os irmãos, cantando. Deus Pai aqui, ó, Deus anda. A gente não pode ir adorar cantor famoso não, meu irmão. Esses caras aí é tudo esses caras aí mercenários, é tudo da raça de Ofni e Finéias. Que sabe a palavra, entende a palavra, prega a palavra, mas não anda na palavra. É assim, meu irmão, esses caras, as coisas não estão fáceis não. As coisas estão difíceis. Porque se Ofni e Finéias andasse no caminho de Jesus, como o pai dele ensinou, Jesus não ia querer matar ele. Se Ofni e Finéias andasse certo, não, meu pai está me ensinando assim, eu vou andar assim. Meu pai está me ensinando qual é o caminho, eu vou andar no caminho. Mas não, ele decide fazer as coisas ao contrário. É por isso, irmão, que a igreja está corrompida. É por isso que a igreja está mundana. Por causa desses Ofni e Finéias, que entendem a palavra, mas não seguem, não cumprem. Você vê aí, meu irmão, tem uma tal de igreja gospel. É um pagode gospel, é um forró gospel. Meu irmão, aí vai para o céu gospel, vai para o gospel. Porque hoje aí tudo que você vê é gospel, é um batucado que parece mais um tamborim tão grande, meu irmão. Tem até uns cantores aí baiano que parece um funk, parece né? Meu irmão, antigamente a gente nunca via essas coisas. Eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte dessa geração. Eu tenho 45 anos. Há 30 anos atrás, a gente não via essas coisas. Hoje em dia a igreja está corrompida, está cheia de Ofni e Finéias. Hoje em dia a igreja está, se não tiver um batuque, muitos irmãos não vão. Se não tiver uma lâmpada piscando, não vão. Só vão se a igreja tiver que nem uma discoteca, tiver um batuque, tiver um barulho, tiver um samba, um ritmo de samba, um ritmo de forró. Aí a igreja lota, meu irmão. Mas antigamente era aqueles louvor suave, antigamente era aqueles hinos da harpa, era do violão. Se tivesse algum instrumento musical, era aquele instrumento musical suave. Irmão, eu fiz parte dessa geração. E quando a gente faz parte dessa geração, que vem para os tempos de hoje, a gente vê a diferença. Os crentes que se formam daqui para frente, que estão se formando agora, não vai ver a diferença. Então, para ele, é normal. Para os crentes que estão se formando agora, é normal o batuque, a zoada na igreja. É normal para ele ver os pastores mercenários. É normal para eles ver a igreja se corrompendo. É tudo normal para os que estão se formando hoje. Mas os crentes de antigamente não é normal. Os crentes de antigamente sabem que não era isso que acontecia. Mas Deus não vai entregar a sua igreja numa geração de Ofni e Finéias. Deus ainda vai formar pastor, pregador, que não se corrompa. Porque se tiver Ofni e Finéias no meio, Deus vai matar. Mas Deus não vai entregar
sua igreja geração de Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, eu creio que eles desejavam a morte do sacerdote para tomar conta da igreja. Quando meu pai morrer, quem vai tomar conta daquela igreja sou eu. Imagina, meu irmão, o sacerdote de nome, juiz, levando a igreja ao pé da letra. Ele morre e Ofni e Finéias assume. Prostituto, pegava o que era para Deus, pegava para ele. Aí imagine uma pessoa dessa assumindo uma igreja. Como não iria ser a igreja? Mas Deus não vai deixar a igreja na mão de Ofni e Finéias. Deus vai matar. Deus ainda vai fazer pessoas honradas. Antes dele voltar, vai aparecer pessoas honradas que vai assumir a igreja. Se Jesus não voltar logo. Porque Jesus está aí batendo as portas. Se você está na equipe de Ofni e Finéias, ainda dá tempo, meu irmão. Ainda dá tempo, porque a gente peca do nada, sem querer a gente peca. Mas, como eu falei, tem pecado que a gente consegue se esquivar dele. Tem pecado que a gente sabe que está vindo ali em nossa direção, é pecado e a gente consegue se esquivar. Então esses pecados que a gente consegue se esquivar, vamos aproveitar o tempo que a gente tem, que é pouco. É pouco, tem algumas pessoas vivendo como se Jesus não fosse voltar. Tem algumas pessoas vivendo que acham que Jesus não vai voltar. Quando Jesus vinha no piscar de olho, meu irmão. Quando Jesus aparecer, não vai dar tempo nem de você pedir perdão. Dá tempo não. E se a gente for da geração de Ofni e Finéias, não for da geração de Samuel, o castigo vai vir. A mão de Deus vai pesar. E depois não tem arrependimento não. Aproveite enquanto é tempo. Aproveite enquanto tem pastor para orar por você. Aproveite enquanto tem igreja. Aproveita enquanto tem a palavra de Deus para ensinar. Porque vai chegar o tempo que você vai procurar isso aqui e vai estar igual a uma folha de papel chamex. Vai estar tudo branco. Você vai procurar uma Bíblia para ler, vai folhear e não vai encontrar uma letra. Você vai procurar alguém para lhe dar um conselho e vai achar, se você ficar na tribulação. Cadê o pastor? Onde é que está? Subiu. Cadê a irmã? Onde é que está? Para me dar um conselho. Subiu. Vai chegar o tempo que você vai procurar uma pessoa e não vai achar. Porque a tribulação vai ser grande. Ofni e Finéias não escutou a voz do Senhor não, meu irmão. Ele morreu. Foi para o inferno. Porque não escutou. E a palavra de Deus diz que quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aproveite enquanto a gente tem ouvido para ouvir. Porque quando Jesus voltar, a gente só vai ter ouvido. Quem ficar, só vai ter ouvido para ouvir tribulação. Só vai ter ouvido para ouvir choro. Não é fácil não, meu irmão. É muito difícil. Porque Jesus está às portas. Jesus está voltando. E Jesus, quando voltar, não vai querer saber do carro que você tem. Jesus, quando voltar, não vai saber do seu crachá. O seu crachá não vai lhe salvar. O seu carro não vai lhe salvar. Ah, mas eu sou um cooperador. Eu sou um cooperador.
Aí Jesus vai dizer, era, mas você era cooperador. Mas você estava na turma de Ofni e Finéas. Ah, mas eu sou um diácono. Aí Jesus vai dizer, era, você era um diácono. Você sabia a palavra, sabia as escrituras, ia para o culto, mas você era da equipe de Ofni e Finéas. Ah, mas eu sou um presbítero. Eu pregava tão bonito, eu cantava tão bonito, eu era tão obediente ao meu pastor. Aí Jesus vai dizer, era, mas você era da equipe de Ofni e Finéas. Você cantava bonito, pregava bonito, orava bonito, tinha voz bonita, mas quando você saía, você era da equipe de Ofni e Finéas. Você não quis ser como Samuel, que se desviava. Você quis ser da equipe de Ofni e Finéas. O seu cargo não vai lhe salvar. Você pode ser o que for. No dia da tribulação, quem vai ficar vai ver muita surpresa. Vai ver pastor, vai ver muitos papos. Mas rapaz, tu não era aquele cantor famoso? Ficou, foi? Aí o cantor famoso vai dizer, rapaz, tu também ficou, não foi? Meu irmão. Rapaz, tu era aquela cantora da internet, eu assistia tanto tu. Ela vai dizer, tu também ficou, não foi? Tu me assistia e ficou também. Meu irmão, as coisas não é fácil não. A gente tem que permanecer como Samuel. Não vamos permanecer na equipe de Ofni e Finéas não, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e eu tento fazer o que é certo, meus irmãos. Eu tento viver o que eu prego. Eu sei que poucas pessoas aqui me conhecem, mas quem me conhece sabe que eu vivo o que eu prego. Eu não posso aqui também estar pregando para os irmãos e quando eu sair daqui eu ser um Ofni e Finéas, né? Eu tenho que viver o que eu prego, até porque depois os irmãos vão olhar para mim e vai dizer, rapaz, o irmão Francisco ali, o irmão, vem cá, você está na equipe de Ofni e Finéas, né? Meu irmão? Então eu tenho que viver a palavra, eu tenho que viver o que eu prego, independentemente do que aconteça, eu tenho que pregar e tenho que viver. Não adianta eu pregar uma coisa e viver outra. Amém, meus irmãos? Desde já agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar um louvor da harpa. Peço à igreja que fique de pé, que me ajude a cantar esse louvor. É um louvor muito bonito, muito conhecido. E peço à igreja que cante junto comigo, porque um coral bem bonito nem precisa de som, né? Vai ficar um louvor bem bonito, amém? É o primeiro louvor da harpa. Deus prometeu com certeza chuva de graças mandar, Ele nos dá fortaleza e rica bênção sem par. Chuva de graças, chuva pedimos, Senhor. Chuva no Consolador, Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador.
servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando-os dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Amém, glória a Deus. Mais uma vez agradeço a Henrique pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia, amém, amados. Louvado seja o nome de Jesus. Estava ali falando com o levita veridiano, que as pessoas dizem assim: como é que Deus recebe, diz minha oferta, né? Você sabe como é que Deus recebe? Quem sabe aqui, irmão? Eu já falei aqui em outras oportunidades. Quem sabe? Por onde é que chega diante de Deus quando se oferta e dizima? O caminho pelo qual percorre, espiritualmente falando, é o estômago do sacerdote, né? É forte, né? Isso é um assunto com um pouco de doutrina, mas quando nós temos da palavra de Deus, a gente aprende isso. Senhor Deus, a tua palavra foi ministrada, teu filho, cooperador Francisco, falou a respeito da tua palavra, que não sejamos como Hófni e Finéias, que não respeitava o teu sacrifício, que não tinham temor de ti, Pai, e que eram filhos de Belial, mas que sejamos como Samuel, porque a tua palavra diz que Samuel ministrava perante o Senhor, e o versículo 26 do capítulo 2 de 1 Samuel, que teu filho ministrou, vai dizer que Samuel ia crescendo, e ele se fazia agradável a Deus e aos homens. Que o Senhor se agrade de nossas vidas, que nossa vida, Pai, seja de fato como foi com Eliseu, como foi com tantos outros, que quando a gente for contestado, as pessoas falarem ao nosso respeito, eu falo do modo geral da tua igreja, alguém diga: esse é um santo povo do Senhor, é uma santa mulher de Deus, é um santo homem de Deus. Pai, se agrada de nossas vidas, porque se o Senhor se agradar de nós, como disse Caleb, o Senhor nos fará entrar na terra prometida e nos dará as bênçãos que está descrita na tua palavra. Leva em paz a tua igreja, as suas casas, Pai, e dá graça, abençoa, que o Senhor venha abrir as portas que são necessárias aos teus filhos, aos teus servos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Os visitantes foram apresentados, não apresentou os visitantes, não. Está nos visitando a Bárbara, amém, glória a Deus. É filha da cooperadora Cícera, né? Ô, Glória, está aqui a irmã, ela é conhecida, já viu outras vezes, né? Tudo bem, como é? Não está no nome dela aqui não. A Nayara. Tem mais alguém nos visitando? Amém, como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. E de preferência, e se gostar, fica com a gente. Amém? Está um pouquinho bagunçado porque a gente está fazendo o piso, mas acredito que quando vocês vierem para a semana, sejam bem-vindos. Vai estar bem diferente aqui em nome de Jesus. Amém? E a Leda está de volta, né? Aí de manhã estava conosco. E Deus abençoe. Abra vossas mãos, que o Senhor ele te abençoe, o Senhor ele te guarde, o Senhor ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti ele levante o teu rosto e ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos. E a igreja diz: amém. A paz do Senhor para todos. Terminou.